trazer o conteúdo desse segundo vídeo. E esse seria o segundo vídeo do Abrindo o Espaço da Alma. A continuação do que eu trouxe ontem. E é algo muito importante que eu vou trabalhar hoje, porque tecnicamente eu postei esse vídeo no YouTube também. Eu gravei ele aqui, postei ele no YouTube. E uma das pessoas comentou lá no YouTube sobre energia. Ou seja, provavelmente, dentro do contexto, a pessoa sente falta de energia. Algo bloqueia. Então, uma das coisas que eu vou trabalhar aqui hoje é literalmente falar sobre a questão da energia, falta de energia, o que causa, e um pequeno exercício para organizar tudo isso. Agora eu tenho uma pergunta. Você por acaso já se perguntou por que em alguns dias parece que a sua energia simplesmente desaparece e não flui? E se eu dissesse que isso não é só físico, mas é uma mensagem do seu inconsciente, do seu corpo energético, ou seja, sua estrutura, espírito, alma, corpo, estão tendo bloqueios. O que acontece é que nós temos uma estrutura física. Os átomos e moléculas dos seus órgãos têm, de uma certa forma, um centro, uma estrutura por onde passa energia. Essa energia corresponde e vem da alma, dos centros de força, dos meridianos, e que puxa essa energia do campo espiritual e depois do eu sou, ou seja, uma cascata. Quando temos problemas nesses centros de força, dissociações, vamos apresentar problemas na estrutura física, que por sua vez geram depressão, estresse, ansiedade, ou seja, os registros negativos geram bloqueios. Então hoje, no Abrindo Espaço para a Alma, eu vim trazer informação que é de interesse de todos nós. No processo, na minha leitura da alma, onde eu uso diversas abordagens que às vezes parecem muito, mas na realidade não. Costumo ler a psique da pessoa, né, fazer a análise da psique, uso a psicanálise dentro do que eu acredito, dentro da minha abordagem, né? Quando eu faço a leitura, esta análise se identifica dentro da psique quais são os traumas, quais são os conteúdos que ali estão. Utilizo a Gestalt para ajudar a pessoa a fechar esse ciclo, né? E muitas vezes isso percorre durante uma semana. Eu sempre considero que uma pessoa, para começar, precisa pelo menos de 7 sessões. Essas sessões podem ser de 30 minutos ou até 1 hora, para poder fazer todo esse levantamento. A anamnese de uma psicanálise, para depois ter diversas abordagens, ela leva tempo. Porque você
traz questões que somatizam desde sua infância, até mesmo da sua gestação. Ou seja, imagina que teu cérebro basal, ele utiliza o que vem no banco de dados, passado do DNA, você está numa gestação, toda aquela informação da sua mãe, do ambiente, vai modelando você, o teu sistema basal, o teu cérebro, conhecido como cérebro réptil, ele vai ajudando você a desenvolver, os seus centros de força vão desenvolvendo conforme você vai aprendendo a andar, até que você chega aos 18 anos e comece a poda dos 18 aos 25, onde você tem aquele questionar de quem é você. Esse período é onde você é apresentado ao mundo. Seus sentimentos, pensamentos vêm das pessoas à sua volta. O processo terapêutico acaba que ele ajuda você a ficar diante desse estádio do espelho, diante deste guarda-roupa e refazer. Então, por isso que se utiliza todas essas dinâmicas e muitas vezes eu utilizo terapia holística para ajudar o campo energético da pessoa, o campo áurico. Terapia quântica para modelar a assinatura, porque você teve um tipo de comportamento durante muito tempo. Gestaltes não fechada, campo holístico totalmente perturbado. Isso imprime no seu campo quântico a realidade do que você tem dentro, atraindo o campo parapsicológico à sua volta exatamente aquilo que você não quer, né? Isso vira um ciclo. E o processo terapêutico, ele na realidade está aqui para isso. A gente analisa o que tem dentro da psique, ajuda você a trazer a consciência, observar os motivos, começar a trabalhar isso dentro de você, ressignificar, fechar ciclos não fechados, utilizar reiki, né? Terapia vibracional para te dar estrutura diante de toda essa transmutação, exercícios de mesa quântica para reimprimir isso, né, dentro da sua realidade, para que você comece a ter um salto quântico, né, uma mudança. Isso leva um tempo, tá? E, óbvio, se defender neste processo do externo e ser direcionado, porque muitas vezes a pessoa ela chega sem direção e acaba ficando também sem direção, porque um dos maiores desafios, principalmente quando se trata de estar sem energia, a pessoa está perdida, ela está presa dentro de um ciclo onde ela não consegue sair, né? Todas essas abordagens podem parecer muito, mas elas são exatamente por que eu criei um sistema integrado. Porque eu observei, inclusive dentro da minha jornada, o como o ser humano precisa desse holding, precisa desse local de sustentação e, principalmente, ele precisa de quem dê suporte para ele refazer. Muitas vezes não é nem eu dizer para você o que você tem que fazer, é ajudar você a entender toda essa dinâmica que veio do seu DNA, de emoções que você aprendeu e modelou, máscaras no seu ego que você utiliza e não sabe o porquê, pensamentos no seu superego, ou seja, raciocínios lógico que às vezes são muito severos, ou seja, seu cérebro instintivo, pulsional, animal, às vezes é inconsequente, você tem hábitos que divergem, né? Quando você está em prazer, é de um jeito, o seu emocional tem um outro comportamento, o seu racional às vezes é severo, ou ele não está presente, então as suas instâncias estão desequilibradas. E isso é um dos grandes fatores para estar sem energia. Mas existe meio que um padrão, né? E todas essas ferramentas ajudam com que a gente analise as múltiplas camadas, como por exemplo, o inconsciente animal, que é o id, ele normalmente sente quando o corpo está drenado.
O pré-consciente, que é o emocional, sofre quando você não sabe dizer não. Ou seja, o corpo, ele sofre quando está sendo drenado, sobrecarregado. E também, por incrível que pareça, a estrutura humana, ela tem um fator muito interessante. Se você não faz muita coisa, também gera danos. Se você faz demais, também gera danos. O excesso ou a falta gera desequilíbrio. Isso no físico, no ego, que é o emocional. Normalmente quando você diz sim para tudo, né? Ou se reprime demais, mas não por equilíbrio, por medo, ou por outras questões como máscaras do ego, vaidades e por aí vai. E o consciente racional, que é o superego, que tem o costume de criar barreiras morais e autocobranças que sugam sua vitalidade, onde a própria pessoa se sabota, ela se aprisiona. E tudo isso, por incrível que pareça, você não está fazendo de forma consciente, você só está reagindo. Um mecanismo atrás do outro, por sobrevivência, e em nenhum momento você para questionar. Espera, por que eu faço dessa forma? Por que eu não ajo, não tenho um comportamento, uma ação diferente? Porque os meus pensamentos, sentimentos, emoções, atos, palavras, decisões nunca são conscientes, pensadas, analisadas pelas minhas instâncias como um todo. Uma das coisas que mais nos prejudicam, desejo ou a ausência dele. Mas vamos lá, o que rouba a sua energia? Excessos de demandas externas, repressão do instinto, não colocar limites claros, pensamentos recorrentes de autocobrança. Mas o que devolve ela? Que é um exercício bem complexo. Aprender a dizer não quando necessário. Ativar seus centros de força com consciência, ou seja, ordenar seus chakras e todas as suas instâncias. Mas o mais importante nessa jornada é reconectar-se com seu super-eu, com seu eu sou, com a sua consciência divina dentro desse processo. Você percebe que, na realidade, uma das questões que está sendo apontado aqui é saber fazer escolhas. Aprender a dizer não. E normalmente pessoas que estão presas dentro de convivências narcísicas, até presos dentro de ferida narcísica própria, ela é como um trem desgovernado que nunca para na estação. Ela vai indo até pifar. Na cabeça dela, a única maneira dela sair daquilo é quando ela literalmente está dentro de um caixão. Eu sinto ter que trazer esse contexto, mas algumas pessoas elas estão tão programadas a esse estado kamikaze de ser, que ele não consegue perceber que ele pode sair daquilo. Uma das coisas interessantes que eu estava ouvindo hoje de um seminário é que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade muito interessante, mas ele também tem hábitos, assim como qualquer animal. Você aprende, isso vem no seu DNA, a cumprir uma diretriz que seus ancestrais acreditavam como sobrevivência. E você não questiona, só repete. E quando você se rebela de forma animal, você vai para um outro extremo, mas você não encontra uma diretriz consciente, aonde os seus dois hemisférios pensam, o seu emocional pondera e o seu pulsional executa. E para isso precisa estar tudo organizado. E precisa se reconectar com o seu eu sou. E eu quero que você entenda que você precisa fazer escolhas, remodelar suas estruturas.
estruturas. E por isso que o processo terapêutico ele é muito importante. Porque na realidade ele vem para se aliar a você, aliar-se à sua jornada de vida, ajudar você a pensar, a refletir, a chegar numa conclusão. Costumo dizer que o processo terapêutico que está se desenvolvendo bem é quando uma pessoa, até em seus sonhos, ela está buscando resolução, porque o cérebro, como eu estava dizendo minutos atrás, ele saiu desse raciocínio negativo e começou a remodelar suas estruturas para buscar soluções. E uma das coisas que a pessoa precisa é deixar fluir. Se ela não consegue, ela precisa do processo terapêutico. Por que eu trago isso? Porque é como uma academia. Eu acredito que o ser humano deveria ter acesso, isso é pelo menos o que eu acho, o que eu penso, a uma estrutura que o dê suporte. Ele deveria poder ter a chance, né, de estar desenvolvendo, por exemplo, uma natação, uma academia, contextos que fortaleçam o seu físico, que o ajude a enfrentar dificuldades, processos terapêuticos que ajude ele a trabalhar ao mesmo tempo a tua alma, os bloqueios, os medos, também cuidar do seu espírito, ou seja, criar um protocolo de manutenção, corpo, alma e espírito. Isso ajuda. E eu criei esse protocolo exatamente para dar suporte para a alma e para o espírito. Porque não adianta nada, muitas vezes você tá lá na academia fazendo uma natação, tá prosperando, mas tem aqueles traumas ainda, aqueles medos que te impedem de ser você. Ainda você tem diversas questões artificiais. Ou quando não, a pessoa está ali cuidando do espírito, da alma, mas quando a matéria também está muito frágil, aquilo não consegue se manifestar, ou seja, desequilíbrio. É uma das coisas que impede que você tenha um grande fluxo de energia. E detalhe, quando não tomamos decisões, quando não amamos a nós mesmos, quando ficamos com medo, vamos lá, vou dar um exemplo. Você está cuidando de alguém, pai, mãe, e você fica aí achando que está fazendo uma boa ação. Quando você faz algo que isso te sabota, muitas vezes por medo de ficar sem herança, por medo de não ser valorizado, existe a possibilidade de você deixar essa existência muito antes do que você imagina por estar se negligenciando. Quero que você entenda que a única pessoa que vai amar você mesmo é exatamente você. E o que isso tem a ver com a energia? Quando você se poupa, você se ama, você gosta de você, se confia de verdade no fluxo real da existência, na energia divina que te permeia. Você não teme que ninguém tire as coisas de você. Você não se sacrifica. Mas quando você está numa realidade que às vezes você não tem como sair disso, a conversa é outra. O que você vai precisar buscar adquirir forças e se fortalecer para lidar com essa situação. Então você vai precisar sim de suporte espiritual, de manutenção na alma e de cuidar do corpo. Agora, se você vira e diz, olha, eu não consigo fazer nada disso, das duas uma, alguém te sequestra da situação, ou você é sequestrado da situação de forma definitiva.
com flores e choros, né? Você me entendeu? Então, assim, o processo terapêutico ajuda, cuidar da saúde ajuda, buscar uma boa alimentação. Porém, há pessoas que têm inúmeras situações que a impedem disso. Aí tem que se haver com a realidade. Mas se você pode fazer um processo terapêutico que te dê suporte, isso é muito importante. Dito isso, eu acabei de ativar a mesa de cura nesse momento, exatamente com esse pedido que me foi feito sobre energia. Então eu vou pedir para você, nesse momento, se possível, pegar um copo d'água, uma garrafa d'água e deixar do seu lado. Põe na sua frente esse copo d'água, tampa ele, tá? Não precisa deixar aberto, de preferência tampa. E que a gente vai fazer um pequeno exercício aqui para demonstrar como às vezes um pequeno gesto pode começar a fazer a mudança. Quero que você entenda uma coisa muito importante. A neurologia explica que a exaustão energética ela acontece por uma sobrecarga neuronal, ou seja, excesso de pensamento. Você não consegue executar mais nada. E isso começa a prejudicar os neurônios. E o que isso reflete na sua psique? Aquilo que você não diz vira sintoma. O que você não executa, não faz, o que você se cala vai virar sintoma. E sintoma é doença. Muitas vezes aquela somatização que dói para todo lado, você vai no médico e nunca acha o que é. Fisicamente está bem, mas o fluxo energético, a estrutura de simpática e parasimpática do teu organismo está tendo dificuldade de metabolizar, de funcionar, né? A funcionalidade começa a ser comprometida pela somatização de densidade energética. Por quê? Isso começa a espalhar pelo seu sangue, né? Pelos neurotransmissores do seu sangue, do seu intestino, os seus órgãos vão captando todo esse registro. Então, e o pior, o seu sistema nervoso, ele começa a gerar neuroreceptores para pensamentos negativos, para pensamentos de doença. Então, seu corpo vai se comportar dentro daquela realidade. Certo? Aí, o que a Gestalt ensina? Fechar ciclos libera energia. Você renova elas. Pensa comigo que a situação que você está é como se você comesse um salgadinho frito em um óleo rançoso e não quer que faz digestão. E na sua cabeça você acha que isso deve ser tirado pela boca. Não é nem vomitar você quer. Você quer que isso simplesmente saia por onde entrou da forma como você comeu. E não é por aí. Se é que você me entendeu o exemplo. A energia precisa ser trabalhada num processo terapêutico, precisa ser transmutada. E ciclos que você não fecha, que você não digere, que você não aceita, também vai gerar perda de energia. E o que isso afeta na sua vida, no seu campo quântico no geral? Bloqueios de diversas formas. Esses bloqueios muitas vezes nem são monetários. Às vezes você ganha muito bem, mas você começa a gastar inúmeras coisas. O seu dinheiro vai embora. Agora eu quero fazer um exercício muito rápido aqui de ativação energética para auxiliar você, tá bom? Agora nesse momento, eu peço que você
Se tranquilize. Eu vou te conduzir em um exercício rápido de ativação. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que se concentre no som da minha voz. Vá respirando, inspirando. Puxa o ar, infla a barriga e solta lentamente. Faça isso uma vez. Faça isso 2 vezes. Faça isso 3 vezes e sinta o relaxamento que vai tomando conta. E o teu corpo vai relaxando, relaxando profundamente. Isso, profundamente. Agora, visualize uma luz branca à sua frente. E essa luz é como se fosse um ovo. Ele tem todas as cores do arco-íris. Parece um pisca-pisca. As cores vão mudando de tom. E você adentra este ovo de luzes coloridas. E a partir do momento que você adentra este ovo, você sente o seu corpo enformigar, relaxar, tranquilidade vai tomando conta. E nesse momento você sente a presença do seu Soul que vai adentrando cada átomo e molécula. Você sente como se cada energia quântica, atômica e nuclear do teu ser vai se ordenando e expurgando toda a densidade do teu organismo. A energia do Conselho dos 9 vai ordenando id, ego, superego, inconsciente, pré-consciente, consciente, seu cérebro basal, límbico, racional, todo o seu campo áurico, seus chakras e meridianos. Acima de você aparece um anel dourado que vai descendo como se fosse uma ressonância magnética de ouro em volta do seu corpo. E você vai sentindo como se cada parte do seu corpo que está formigando estivesse sendo destravada. E agora, você vai repetir mentalmente o que eu vou afirmar aqui em primeira pessoa. Preste atenção. Respire fundo e diga: eu sou a ordem divina da minha energia. Eu sou a manifestação da minha vida que flui perfeitamente em meu ser. Eu sou existência. Eu sou ordem. Eu sou saúde. Eu sou fluxo livre. Sinta como se seu corpo ficasse cada vez mais leve. Como se você perdesse a noção de peso. Você sente como se seu corpo fosse um pilar de luz. E essa luz vai entrando dentro do seu átomo, da sua molécula, vai retornando o seu corpo na forma original. Aos poucos,
você vai abrir o olho. Porque é importante que você abra o olho sentindo este momento. Devagar, vai bebendo a água. E vai percebendo este momento como silêncio. E permita que o teu corpo escute, diga para você o que você está errando. A tua alma vai falar. Se você se defender, vier com alguma desculpa e não aceitar, você já encontrou o problema. Vai precisar de uma terapia para lidar com essas resistências muito profundas. Agora, se você percebeu como esse simples exercício mexeu com sua energia, imagine como uma leitura completa, um trabalho completo. Com esses recursos, pode revelar sobre você e auxiliar na sua vida. Pensa bem. Esse é o caminho da jornada quântica. Entender a causa da falta de energia e reativar o fluxo, mas para entender, precisa de análise para compreender, fechar as gestaltes, vai precisar de suporte holístico de medicina energética para trabalhar campo energético, para refazer a assinatura quântica da sua vida. E óbvio que nesse processo você vai precisar cuidar do seu campo externo, das coisas à sua volta. Não deixe de entender as causas do que impedem o seu fluxo energético e sua energia vital de fluir. Eu peço a você que se inscreva, curta, comente, compartilhe, participe, deixe um comentário como você sentiu este exercício, o que te veio e qual é a próxima questão que você gostaria que trabalhasse. E nesse momento eu vou me despedindo desse vídeo curto, com gratidão por todos vocês que vão assistir e por estarem comigo nesse momento. E no próximo encontro, é óbvio que eu vou trabalhar a próxima demanda, a próxima pergunta, a próxima questão ou dúvida que vocês deixarem. E continuar fazendo esse mesmo processo na mesa quântica, um exercício em cima daquilo que vocês apresentarem. Então, eu deixo vocês aqui com mais um pouquinho, uma demonstração simples do meu trabalho. Se ficou alguma dúvida, tem alguma questão, deixe nos comentários, no chat. E isso é tudo. Desde já eu agradeço. Muita paz, muita luz pela sua atenção. E gratidão por estar comigo em mais um movimento do espaço da alma e voz do eu sou. Gratidão pela sua atenção. Paz e luz.